Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração, essa casa de amor. Vamos elevar então o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso mestre amigo, a esses espíritos benfazejos que nos dirigem, nos auxiliam em todas as nossas atividades, trabalhadores no plano espiritual da Casa Espírita Jesus de Nazaré, já edificada no plano espiritual, mesmo antes da casa terrena ter sido construída. Agradecendo então todas as benesses que iremos receber esta noite, a oportunidade da vida, a oportunidade da reencarnação, e que esta noite nos traga sempre aquilo que viemos buscar, mas que traga a paz e a harmonia nos nossos corações para que possamos lá fora levar tudo aquilo que aqui recebemos e aprendemos. Obrigada por tudo isso, por todas essas alegrias e que esta noite seja de grande aprendizado. Que assim seja. O tema que me foi proposto é do livro da Esperança, um livro psicografado por Chico Xavier, e fala sobre o pensamento espírita. Lá, o Emmanuel costuma sempre fazer uma dissertação, não só nessa obra, mas em várias outras, a respeito de falas de Jesus, de versículos dos evangelistas e que falam sempre de um ensinamento maior de Jesus. Essa construção sobre o tema pensamento espírita foi desenvolvido a partir de um versículo contido no Evangelho de Mateus, onde Jesus diz o seguinte: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Para que eu possa falar sobre o pensamento espírita, eu gostaria, antes de fazer um comentário para justificar quão importante é, principalmente no mundo de hoje, o pensamento espírita. O que a gente tem visto no mundo atual? Muita discussão, muita irredutibilidade, muita predominância do egoísmo, falta de perdão, críticas, opiniões que às vezes nem sempre são bem-vindas e falta a compreensão para dar àquele que fez a crítica ou a observação a liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão tem ultrapassado limites, fazendo com que pessoas se sintam ofendidas, e aí aquele que se ofendeu, em vez de dizer, deixa pra lá, nem vou, não vou deixar isso me atingir, aí aquela pessoa revida, crimes horrendos, coisas inimagináveis acontecendo. As redes sociais ou o telejornal não se divulga coisa boa, é só confusão, só tragédia, só crime, só briga. Então, a gente olha isso e vê, nossa, como esse mundo está difícil, como esse mundo está imperfeito. E se a gente pegar lá, e a gente está falando de espiritismo, estamos numa casa espírita, estamos tentando divulgar o pensamento espírita, lá no Livro dos Espíritos, já mostra num capítulo que, numa parte dele, que nós estamos habitando um mundo de acordo com a nossa evolução moral. Então, Jesus não disse, há muitas moradas na casa do meu Pai? Há muitos planetas, e esses planetas, esses lugares de habitação de espíritos, eles são classificados de acordo com o povo que lá habita. Então, nós hoje estamos habitando um planeta de expiação e provas, um planeta de dificuldades, um planeta de dores, um planeta disso tudo que a gente começou a falar. Por quê? Por que o planeta é de expiação e provas?
porque nós somos imperfeitos, porque nós promovemos tudo isso que a gente está falando. Essas dificuldades, claro, muitas delas eu poderia não as produzir tendo o pensamento espírita, mas nós ainda estamos em aprendizado. Então, esse mundo, viver neste mundo é necessário para que, enfrentando dificuldades, nós nos melhoremos. Nós modifiquemos o nosso paradigma do egoísmo, o paradigma do individualismo, o paradigma de querer sempre ter razão e relevar. Não, deixa, ele está agindo assim porque ele ainda está moralmente precisando de pensamento espírita, né? E aí a gente não fica tão reativo, tão briguento, né? A gente não vai entrar nessa roda viva da violência, nessa roda viva das redes sociais. Se a gente discorda de uma coisa, cada vez que a gente digita a nossa discordância, mais energia negativa a gente gera. Então, o ideal é, eu não posso dizer, não tenhamos redes sociais. Eu, às vezes, muitas vezes, atualmente, tenho pensado em desconectar-me. Mas como eu utilizo as redes sociais para muita aquisição de conhecimento para a minha profissão, eu gosto de ver natureza, eu sigo grupo de baleias, eu sou grupo de pinguins, porque eu acho o máximo os pinguins, né? Eu sigo o grupo de fotógrafos que fotografam as aranhas que a gente nem enxerga e tem cores diversas, de flores minúsculas. Então, eu prefiro tentar não conectar nessa rede da violência e não deixar de aproveitar as coisas boas que as redes sociais podem me dar. Só que isso necessita de muito pensamento espírita, porque é um roda-moinho muito poderoso e que faz com que nós nos conectemos nessa energia desequilibrante e que faz com que a gente fique reativo, com que a gente fique às vezes mais egoísta, que a gente queira impor a nossa opinião, né? Então, isso é muito importante para que a gente vá lá no Livro dos Espíritos e estude e leia qual é a classificação dos mundos. O que é a característica de um mundo de expiação e provas? O que é a característica de um mundo regenerado? Há muitos anos atrás eu fiz uma palestra que dizia que o Chico Xavier comentava que talvez em torno de 2057 o planeta Terra poderia se tornar um mundo regenerado. Aí a gente diz, isso já faz bastante anos. Nossa, mas já estamos em 2026. Para 2057, talvez alguns de nós não estejamos vivos nessa época, né? Mas é um estalar de dedos. 20 anos, se passar 30 anos. Ainda mais do jeito que o mundo anda, né? E a explicação para isso é que quando a codificação espírita foi realizada, o Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, se a gente for ler, diz lá: serão necessários 2 a 3 gerações para que o conhecimento espírita, para que o pensamento espírita navegue e oriente as nossas ações. Se a gente fizer um cálculo, e a gente gosta de ser São Tomé, né? É São Tomé? É São Tomé. Eu até me deu uma dúvida. Eu vou fazer a conta. 2 gerações, levando em consideração não as gerações de antigamente, se a média de vida era 50, 40 anos, 50 anos, mas uma média entre 100 e 50, vamos botar 70 anos, 3 vezes 70 anos dá 210 anos. Se a gente colocar 1857, vai passar de 2057. Mas se colocarmos 2 gerações, vai dar em torno de 2057. Então, a gente precisa de pensamentos espíritas, que é a codificação espírita com seus ensinamentos. E o que é o espiritismo? O espiritismo é ciência, filosofia e religião. Nada sai desse tripé. Nenhuma
nenhuma situação da realidade. Por exemplo, eu estava pensando tanto nela, na Carla, e a Carla apareceu na minha frente. Nossa, isso é uma coisa, é um milagre. Não, isso é conexão, é onda eletromagnética, é física quântica, é ciência. A cura pelo poder da oração não é milagre, é ciência. Mas é uma ciência tão profunda que o mundo atual está começando a conhecer agora quando se fala de física quântica, que a doutrina espírita já falava, em outras palavras. É filosofia quando a gente usa tudo que é a religião, que é Jesus, a gente usa como uma filosofia de vida, que é o pensamento espírita. E para que a gente evolua, a gente precisa passar por esses turbilhões para que a gente enxergue a dor, vivencie a dor e a gente se modifique. Eu vou começar a reclamar menos da vida, eu vou começar a ter pensamentos mais positivos, eu vou começar a praticar mais o bem, eu vou seguir os ensinamentos de Jesus, eu vou tentar, a gente vai começar a ver que a minha pressão melhora, meu diabetes fica mais controlado, eu fico menos resfriado porque a minha imunidade melhora. Então, é ciência, é filosofia e é religião. Para que a gente, então, já que a gente está aqui no Centro Espírita, que é uma das casas do caminho, a partir do momento que a gente se conecta com Deus, isso é uma casa do caminho. A primeira casa do caminho foi fundada por Pedro, após a crucificação de Jesus, onde ele acolhia os enfermos, ele acolhia os doentes e ele acolheu Estevão, que era um judeu que começou a vivenciar através da dor que Jesus era libertador. Jesus era libertador da vingança, ele promovia o perdão, ele entendeu a bondade e a caridade quando ele começou a ouvir os apóstolos falarem de Jesus. Da mesma maneira como esta casa do caminho foi perseguida por Saulo, que era um fariseu, ele era um doutor da lei, um PhD do judaísmo e não aceitava o cristianismo. Achava que todos aqueles que seguissem Jesus eram traidores da lei e passou a perseguir os cristãos. E Estevão foi um dos seus maiores perseguidos. E o que isso aconteceu? O cristianismo cada vez foi mais efervescente, mais contagiante e Saulo se converteu numa determinada época e se converteu, mudou seu nome para Paulo. E a gente conhece como São Paulo ou Paulo de Tarso, porque ele era da cidade de Tarso. Fica a dica para lerem Paulo e Estevão. Eu considero o livro mais lindo e especial que eu já li na minha vida. E olha que eu leio, gente. Olha que eu leio. Então, para que a gente, se a gente está aqui, a gente está numa casa do caminho. A gente está recebendo ensinamentos do que Jesus fez. A gente está promovendo os ensinamentos de Jesus, mostrando os seus ensinamentos, as suas palavras. Por exemplo, quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, e ele diz, ninguém chega ao Pai se não for por mim. O caminho é a gente colocar na nossa vida os seus ensinamentos através da verdade, que é o conhecimento, e a vida é ter Deus dentro de nós, é ter a vida em plenitude, com alegria, independente das nossas dores, independente das nossas dificuldades. Porque a gente tem dor e dificuldade, por quê? Porque eu sou imperfeito. Se eu sou imperfeito, eu erro. Se eu erro, eu vou ter dor, eu vou ter problema. É um círculo, não é Deus que castiga, não é Deus que impõe um pagamento pelo nosso erro, uma punição. Não, ela vem
como as leis da natureza, ela vem como a lei de Newton, lá do, eu adoro falar na lei de Newton, né? Todo mundo já me ouviu falar na lei de Newton aqui, mas é porque eu adorava física na escola, e depois que eu comecei a estudar espiritismo, as leis de Newton, e principalmente essa, para mim é a perfeição, mostra que espiritismo é ciência. A toda ação corresponde uma reação com a mesma intensidade em sentido contrário. A minha filha, com 4 anos, disse: é a lei do bate-volta, né, mãe? É. Quando eu fui explicar para ela que não podia brigar com o coleguinha, porque senão outro coleguinha ia brigar com ela também, que a gente tinha que cuidar da natureza, porque senão ia faltar água, a gente não podia bater nos animais, porque senão o animal mordia a gente. Então eu fui explicar o que era o bom comportamento e ela disse: ah, é a lei do bate-volta. Eu disse: compreendeu o ensinamento. Né? Eu costumo brincar, para não fazer sermão para ninguém, olha que o bumerangue volta, então que a gente lance o bumerangue do bem, o bumerangue do amor, o bumerangue do perdão, para que a gente seja perdoado, para que a gente seja amado, para que a gente seja bem-quisto, né? E quando a gente então está numa casa do caminho, a gente está aprendendo sobre Jesus, a gente faz o evangelho no lar, que a gente tem as lições sobre as passagens de Jesus. A gente lê os livros da codificação, a gente lê lá no livro dos Espíritos a classificação do progresso dos Espíritos. Aí a gente, eu vou lá ler para ver em que situação eu sou. Será que eu sou espírito inferior? Será que eu sou espírito puro? Será que eu sou espírito bondoso, caridoso? A gente vai, nossa, eu acho que eu sou espírito bagunceiro, gosto de ver o circo pegar fogo. Estou sempre semeando intriga. A gente vai se achar em alguma das classificações, a gente vai se achar, né? Certamente na classe dos inferiores, né? A gente habita um mundo inferior, a gente ainda tem muita coisa a melhorar. E quando a gente vem numa casa do caminho, quando a gente aprende sobre Jesus, quando a gente faz o evangelho no lar, quando a gente tenta seguir os seus ensinamentos, o que será que isso significa? Se Jesus disse lá, e o Mateus escreveu no seu evangelho, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Se a gente está aqui tudo isso, será que isso não é um convite para que sejamos ceifeiros da seara de Jesus? Eu interpreto que sim. E quando eu li esse texto do livro, que eu estava, segundo Paulo, dando uma coladinha, porque eu anotei coisas que eu iria falar e eu tinha esquecido de anotar na hora que eu, né? Eu gosto de, eu tenho um roteiro, né? Eu me admiro o Jefferson, porque o Jefferson vem aqui, dá um super recado maravilhoso sem ter um papel. Eu não consigo não ter um papel, né? E quando eu estava fazendo meu roteiro, eu disse, gente, isso é verdade. O pensamento espírita é um convite de Jesus para adicionarmos ceifeiros nessa seara da divulgação do amor, na divulgação da caridade, na divulgação do perdão, da fraternidade. Ele está nos convidando e dizendo, gente, o trabalho é árduo, tem pouco trabalhador, vamos lá. E como é que a gente pode, então, ser trabalhador de Jesus? E a gente, estando numa casa espírita, divulgar o pensamento espírita. Falar da sintonia do pensamento, olha, não tenha maus pensamentos, porque você vai conectar com uma área energética que você vai ficar mais deprimido, mais chateado. Tenha bons pensamentos. Sem ser espírita, minha mãe já me dizia isso quando eu era adolescente. Pense positivo para atrair coisas positivas. Comporte-se adequadamente, seguindo os ensinamentos de Jesus, que esse bumerangue vai voltar. E ele vai voltar sem a gente nem ficar pensando, eu vou semear o bem para colher o bem, interessadamente. Não, a gente vai fazer pelo simples prazer e pela vontade de se sentir bem em fazer. Então, se a gente para escutar uma pessoa com atos singelos, simples, às vezes só o de sorrir,
Hoje eu estava passando por um perrengue, tentando colocar o parquímetro. Eu já sou atrapalhada, né? Então, mais atrapalhada ainda estava eu em fazer aquele negócio funcionar. E aí, um rapaz, coletor de latinhas, disse assim: amiga, não funciona com o cartão, com o celular. Tudo quanto que é cartão, ele para no meio. Ele só está funcionando com moeda. E enquanto ele falou isso, eu já tinha tentado botar o celular por aproximação e ele ficava aquela bolinha que dá uma agonia, aquela bolinha, né? E a gente com pressa e aquilo não vai. Aí daqui a pouco ele disse, aguarde. Eu disse, vai dar certo. Aí ele continuou, a bolinha e o aguarde. Aí eu disse, eu vou botar o cartão. Não deu por aproximação, vou botar o cartão. Aí ele disse, operação cancelada. Eu disse, amiga, vai ali na farmácia, troca. Aí eu fui lá na farmácia. Olha, eu vou pedir um favor, dá para você trocar moeda? Eu preciso botar, ela super solícita. Aí quando eu botei as moedas, ele, viu, amiga? Não funciona só. Mas ele tinha um sorriso desdentado. E ele estava no empenho de me ajudar, com um sorriso, ele, vai com Deus, fica bem. Eu disse, nossa, eu ganhei a tarde. Essa pessoa tinha um pensamento espírita. Então, é esse nosso comportamento de ajudar, auxiliar, sorrir, desinteressadamente. Ele só queria ajudar e ele estava catando latinha. Né? Que a gente possa derramar nesse mundo e a gente não precisa ter o receio de ser piegas, de ser considerado beato, de falar de Jesus, né? Eu já perdi como é que se diz, a vergonha, já perdi esses receios. Eu falo de Jesus onde eu estou, eu falo que a prece é ótima, ore, pense em Deus que vai lhe ajudar, Jesus está do teu... Eu falo, né? Eu já perdi isso. Se me chamarem de beata, que seja, sou mesmo, né? Eu gosto de falar de Jesus. E aí, a gente não precisa ter esse receio. E caso nós tenhamos, não deixemos de divulgar o pensamento espírita. Como? Através do nosso comportamento. Sendo fraterno, fazendo ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fizessem. É o ensinamento de Jesus. Perdoando. Ele não falou? Perdoai não apenas não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. Não é que ele está dizendo que a gente tem que perdoar 400 e poucas, sei lá quanto que dá 7 vezes 77, né? 400 e poucas vezes. Não, é que a gente perdoe sempre. Então, quando a gente põe na nossa vida, no nosso dia a dia, nem que seja 1/10 daquele ensinamento, um deles que Jesus ensinou, a gente está divulgando o pensamento espírita. A gente está mudando o momento e a vida daquela pessoa naquele momento, como aquele rapaz com um sorriso lindo me ajudou com o parquímetro. Feliz da vida, sem reclamar de nada, né? E aí, então, esse convite de sermos os ceifeiros, os tarefeiros de Jesus, é divulgando esse pensamento, tá? Nós somos seguidores, somos ceifeiros, somos divulgadores. A gente não precisa decorar os versículos. Eu sei um que outro. A gente não precisa saber as perguntas. Tem gente que sabe as perguntas dos livros dos Espíritos de cor. Eu sei uma. Quer dizer, 2. De cor. A número 1 e a 621. Aonde estão inseridas as leis de Deus? Na consciência. Questão 621. A gente não precisa decorar isso, né? Mas eu sei muitas perguntas que estão lá no livro dos Espíritos, só não sei o número, né? A primeira é, que é Deus, tá? Então, a gente não precisa decorar versículo, não precisa decorar passagens. O importante é conhecer o ensinamento, aquilo que Jesus prega e veio nos ensinar. E olha como Deus foi misericordioso em mandar Jesus para perto de nós, né? É muita bondade, é muita bondade. Então, para que esse mundo que eu iniciei falando de tanta confusão, que a gente diz assim, não, eu não acredito que isso aconteceu.
A gente até duvida que possa ter acontecido, né? Tanta maldade, tanta coisa. Nem vamos voltar, vamos sintonizar com isso, né? Para que esse mundo melhore e seja transformado num mundo regenerado, eu preciso me melhorar. Porque o mundo é o somatório das nossas energias, dos nossos pensamentos. Eu preciso me melhorar. Quando eu me melhorar, o somatório disso tudo, o mundo melhora. E aí, o que eu estava colando do livro é: mobiliza a influência de que você dispõe na sociedade. Aonde a gente estiver, no ambiente onde a gente estiver inserido, a gente vai falar de Jesus. A gente vai falar do pensamento espírita. E essa fala, ela vai ser muito mais impactante a partir do momento que eu me comportar como o que eu falo. Porque aí, se eu me comporto sendo fraterno, caridoso, não maledicente, não julgador, não apontador do dedo, você fez isso, você fez aquilo, e que isso vale, essa palestra vale para mim, porque eu sou muito disso aqui, porque eu sou imperfeita, estou no mundo de expiação e provas, e o que seria de mim se não tivesse conhecido a doutrina espírita? Nossa Senhora! Né? Então, para que a gente edifique, a gente console e a gente melhore essa sociedade, a gente está inserido nos lugares que a gente precisa estar. Para sermos exemplos, para disseminarmos o pensamento espírita. E uma das frases que a gente conhece, que é famosa, é: a melhor coisa que a gente pode fazer pelo espiritismo é a sua divulgação. Mas o espiritismo não é Jesus? O espiritismo é Jesus. Então, a melhor coisa que a gente tem é levar Jesus aonde quer que a gente vá. Não só pronunciando essas 5 letrinhas, mas fazendo o que ele ensinou. Fala, esclarece, age e trabalha para expandir o pensamento espírita. Outra cola. Para produzir alegria e concórdia, renovação e esclarecimento. Para isso, eu preciso viver isso. E o somatório de tudo isso é a transformação do mundo em que a gente vive. A gente quer que o mundo melhore? Quer. A gente quer não ouvir todas essas notícias horríveis? Então a gente precisa se melhorar para, como se fosse sermos a água que apaga o fogo. Para inibir, coibir, diminuir toda essa energia ruim que a gente tem percebido, a gente tem que neutralizar com pensamentos de compreensão. Essa pessoa ainda não conhece o espiritismo. Não vamos criticar. Essa pessoa ainda não conhece Jesus. Vamos levar Jesus a ele, né? Não querer agir na mesma moeda, olho por olho, revidar na mesma intensidade com que a gente foi agredido e agredir de volta. Claro que a gente precisa se defender, porque a gente precisa preservar pela lei de conservação, que é uma das leis de Deus, que está na nossa consciência, que fala lá na questão 621. A gente precisa ter defesa, né? A gente não vai deixar que o agressor nos viole e que me impeça de ser divulgador de Jesus. Mas que eu seja me proteja com a paz, com a harmonia, para que a violência não chegue até mim. Uma vez eu ouvi de uma expositora espírita, uma trabalhadora de um outro centro, em que ela ia por esses mundões afora fazer palestra. E o marido dela ficava apreensivo. Olha, você vai dirigir de carro por uma estrada de chão, eu tenho medo que alguma coisa te aconteça. E ela dizia assim: eu estou levando Jesus, eu estou tentando promover o bem. Que eu colha voltar são e salvo para casa. Se eu encontrar com a violência, em algum momento eu já semeei a violência. Isso não vai ser, por isso que eu não vou deixar de ser ceareiro de Jesus. Sejamos ceareiros de Jesus, divulgadores do pensamento espiritual. Obrigada por estarem aqui. Sem dúvida, estão aqui porque foram conduzidos através da vontade, através de Jesus, através dos nossos anjos da guarda para que estarmos, e recebendo todas essas bênçãos, esses bálsamos, com o pensamento elevado, que agradeçamos então a tudo que nós temos, inclusive pelas nossas dores.
elas nos fazem crescer, elas nos fazem às vezes olhar para a dor do outro, que é tão infinitamente maior que a nossa. E que assim sejamos animados, perseverantes, que renovemos a nossa fé a cada vez que viemos aqui. E que possamos assim caminharmos com os passos firmes, entendendo que aquilo que acontece conosco nos cabe para o nosso crescimento e para a nossa renovação. Com a proteção do nosso anjo guardião, com a proteção dos nossos espíritos que estão conosco através da sintonia dos nossos pensamentos, com a proteção de Jesus, nosso irmão de todas as horas, e principalmente desse Pai que nos ama, nos conforta e nos oferece tudo aquilo que precisamos para sermos felizes, que saiamos daqui renovados, confiantes e certos que Jesus mora nos nossos corações e que, através de nós, passará a morar em muitos outros corações. Que a noite de hoje continue sendo repleta dessa paz e dessa harmonia, e que ela chegue aos lares de todos vocês. E que assim seja.